Uma cidade que nasceu às margens do rio e banhada pelo mar. João Pessoa merece ser retratada de todas as formas possíveis. E aqui, no Filipéia, do Rio ao Mar, o Soter Carreiro, a Dayana Zurk e a Érica Oliveira conseguiram fazer com que esta cidade se transformasse numa verdadeira obra de arte. No livro, a gente acompanha uma carta escrita por essa cidade, Filipéia, para todos aqueles que querem ler. Uma carta visualmente muito bonita, que começa justamente aqui, no Rio Sanhauá, aonde a cidade nasce e aonde a gente vai começar a contar essa história. Mas quem são esses artistas? Quem são as pessoas que transformaram Filipéia do Rio ao Mar em algo possível? A gente vai conhecer hoje o Soter e a Érica. O Soter Carreiro, que é um dos artistas plásticos mais reconhecidos de João Pessoa, trabalha com aquarelas e também trabalha com azulejos. E a gente vai conversar com ele justamente sobre isso, lá na Casa Sanhauá, que é o local onde ele escolheu para viver e também onde vai ser a sua galeria. Então, vem comigo? Vamos lá conhecer o Soter. Eu soube que tem um artista morando aqui? É aqui mesmo e outro chegando. Soter Carreiro, meu amigo. Meu como é que você está? Tudo bom, meu nobre? Vamos Dá licença. lá, rapaz. Vamos conversar? Bora. Estamos aqui na Casa Sanhauá. Muito bem, Casa Sanhauá. Agora eu quero o seguinte. Eu fiquei sabendo que vocês fizeram um trabalho muito bonito sobre João Pessoa e eu quero falar sobre isso. Aqui na Casa Sanhauá e depois lá na Casa Filipéia. Fica tranquilo. Bora conversar? Bora. Então vamos lá. sentar. Soter, você é um aquarelista já há, sei lá, uns 30 anos, até mais tempo. Desde o século passado. Desde o século passado. E João Pessoa representada sempre na sua arte. E aí vocês resolvem, você, Dayana e Érica, se juntarem para criar Filipéia do Rio ao Mar. Do Rio ao Mar, justamente. Me conta como é que surgiu essa ideia. João, essa ideia surgiu pelo seguinte, eu sempre quis fazer um apanhado de pelo menos uns 25 anos de aquarelas que eu venho fazendo da nossa capital para cá. Mas aí quando eu li esse roteiro da Érica e da Dayana, aí eu me encantei, sabe? Eu me encantei porque é um roteiro assim sentimental da cidade, era o que eu queria, era o que eu imaginava e que casa muito bem com minhas aquarelas, né? Tanto que eu pude aproveitar quase todas as aquarelas que eu já tinha. Mas eu ainda fiz umas 30 e poucas aquarelas exclusivamente para o livro, né? Mas deu para eu colocar nessa edição, cada página dessa aí tem mais de uma aquarela, né? Então, eu costumo dizer que esse texto e as minhas aquarelas eu comparo como música e dança, sabe? Porque você dançar sem música Não faz sentido. não faz sentido, né? Você pode ter até a música, mas e a dança sem a música? Então, eles se complementam. Vocês vão ter oportunidade, quem tiver oportunidade de adquirir, de ter esse livro, quando vocês começarem a ler esse texto, vocês vão ver a facilidade que é, a rapidez que é. Você não vai querer parar, vai terminar logo em seguida e vai ficar aquele gostinho de quero mais, porque é como a gente fala, né? Porque é a cidade falando dela mesma, ela fala na primeira pessoa. O texto é uma carta que a cidade escreve para as pessoas, né, entenderem um pouco sobre ela. E ela deixa que
pode vir outra carta, ou poderão vir outras cartas. Né? Ou seja, não é uma carta fechada. Não. É uma carta aberta. É uma carta aberta e tal. Até porque quem não se sentir representado nessa carta, na próxima Pode se encontrar. Pode se encontrar, não é? É isso. Foi essa junção maravilhosa desse texto com as aquarelas, sabe? Você fala uma coisa que eu achei interessante, as pessoas entenderem a cidade. Você acha que ainda falta, por parte do próprio povo de João Pessoa, entender a sua cidade? Eu acho que está caminhando para que eles percebam mais a cidade. A cidade, pelo menos a cidade aqui, o nosso centro histórico, está passando por um momento muito ímpar, muito importante. Eu estou aqui há mais de 20 anos e percebo que a gente está num momento muito interessante, sabe? Então, as pessoas estão vindo agora do rio para o mar. Ou do mar para o rio, está fazendo o caminho de volta. Está fazendo o caminho de volta. Não é? Interessante, né? Porque ela nasce no rio e vai para o mar. Uhum. E agora eu estou vendo as pessoas virem para cá, não é? E é isso. Os equipamentos que estão sendo instalados, as coisas, né? E as pessoas estão vindo morar. Estou sentindo, porque a gente tem que ter moradia no centro histórico. Sim. Porque a gente não pode ter só equipamento que fecha à noite e a cidade morre. Morre. Então nós temos que ter moradia e coisas que abasteçam os moradores, então para dar vida à cidade, né? Não é só você colocar um museu, colocar um instituto, você tem que colocar padaria, farmácia, supermercado, trazer a vida de volta para essa região, depende disso. Depende disso. Não vai muito longe não, vamos em Areia. Areia é uma cidade que funciona. Por quê? Porque tem moradia. Tem todos os equipamentos, tem moradia, Oeiras, no Piauí, várias cidades que a gente já visitou por esse Brasil, que a gente vê que funciona. João Pessoa está caminhando para isso. Isso me deixa muito feliz, porque há 20 anos, quando eu chego aqui no Centro Histórico, estava aquela coisa assim meio caótica, mas agora a coisa está se organizando, sabe? E isso, por exemplo, a gente é morador do Centro Histórico, né? Nós moramos aqui, nessa casa, na Casa Sanhauá, na General Osório, número 72, e as pessoas, você mora, e estamos assim, vamos dizer assim, incentivando outras pessoas também a virem para cá, sabe? E a gente fica feliz com isso. Quando chega alguém e diz, eu quero morar aqui também. Ontem chegou um amigo aqui, e quando viu a casa, eu quero morar também no Centro Histórico, rapaz, o que é que ele faz? Como é que a gente faz? Quer dizer, há um movimento de retorno para a raiz da cidade. É isso, né? Onde a cidade nasceu, né? Que foi às margens do rio Sanhauá, no pôr do sol maravilhoso que nós temos. A gente está de frente, eu estou de frente aqui para uma das suas obras, um quadro gigante. Sim. E grande parte, eu acho que talvez 99% do seu trabalho seja representar essa cidade. João Pessoa, a nossa Filipéia, é uma cidade inspiradora? Completamente. Eu estou aqui na antiga Filipéia, na nossa cidade, na nossa capital, há 30 anos. Não é? No Centro Histórico eu tenho 20 anos. Não é? Então, cada lugarzinho, que quando vocês começarem a ler o livro, verem o livro, vocês vão descobrindo minúcias. É um diamante que está sendo lapidado. É uma joia rara. Que a gente vai descobrindo. A gente mesmo que está aqui dentro, a gente acaba descobrindo coisas que nem... Né? A gente não sabe de tudo. Não sabe de tudo. Sabe não. E isso é que é bom. Que a gente vai descobrindo coisas. Olha só isso aqui. Porque a gente anda muito de carro e quem dirige não vê. Quem dirige está preocupado em dirigir. Agora, você então a gente tem não que olha andar. Em volta. Isso. Você tem que andar pela cidade. Então, essa é a proposta, né? Quando a gente saiu andando do rio, saindo lá do rio em direção ao mar e verificando isso pelo ponto de vista do observador, de quem está andando, né? Observando os detalhes, as coisas, né? Então, aí nesse roteiro você vai perceber esse roteiro sentimental, né? Uma coisa bem interessante sobre a cidade, né?
A gente tem desde o sol se pondo aqui, Até no o centro, nascer até o do- sol nascendo Isso. lá na orla da praia. Exatamente. Um detalhe interessante, né, que a gente estava até conversando, uma cidade que nasce virada para o pôr do sol, o que Isso. acaba sendo também uma cidade muito aconchegante, né? Exatamente, rapaz. É ao contrário do que muita gente pensa que o nascer do sol seria o mais importante, mas o pôr do sol também, sabe? Eu acho que quando ela diz aí, nasci entre o rio e o mar, banhada, batizada em águas doces e salgadas, é um privilégio nosso, da nossa capital, nascer dentro de um berço desse, sabe? Entre águas doces e salgadas. Então, nasceu na água doce, foi para o mar. E agora está havendo esse retorno do mar para a água doce. Né? As pessoas estão querendo fazer esse retorno. Então, isso é muito gratificante. Vamos ver essa cidade crescendo cada vez mais aqui para Isso. esses lados que merecem. Merece, obviamente, com ordenamento, né? Cuidado, atenção, Cuidado, uma atenção. atenção especial manter isso com a Isso. alma que tem. Com a alma que tem. Manter isso, né? Isso é muito importante. Soter, eu vou querer o seu autógrafo no livro, por favor. Com certeza. E agora, eu tenho que conversar também com as meninas lá na Casa Filipeia. Então eu vou pedir o seu autógrafo e vou caminhando pra lá, porque afinal de contas é uma caminhadinha. Vamos lá. Obrigado pela aquisição, viu? Que é isso, eu que agradeço por você ter retratado essa cidade ao longo de tanto tempo de forma tão bonita e única que é a sua arte. E toda vez é importante a gente divulgar, falar sobre a cidade, porque para as pessoas virem, conhecerem e verificar a joia rara que essa cidade é. Pois é. Agora a gente vai lá na Casa Filipeia para conversar com a Érica. Vem comigo. Cheguei. Oh, seja bem-vindo. Muito obrigado. Aguente. Tudo bom? Bem-vindo à Filipeia, tudo bem. Muito bem, muito obrigado. Fico muito feliz de conhecer esse lugar aqui junto com vocês. Ah, é uma alegria. Vamos lá? Vamos lá, vamos entrar. Sejam bem-vindos. Érica é uma das autoras do livro e eu quero saber o seguinte: como é que surgiu a ideia desse texto? Porque eu estava conversando com o Soter, ele me falou um pouco da necessidade dele de fazer um apanhado de algumas imagens que ele captou nos últimos 25 anos, um trabalho longo, mas o texto também tem uma poética única que acaba sendo uma representação muito legal. E ele falou que o texto veio antes das imagens. Isso. Me conta como é que surgiu essa ideia. Esse livro, ele já nasceu para ser livre. Esse texto, ele nasceu com essa provocação de tentar ser livre. Ele nasceu de uma provocação sobre a cidade ter esse comportamento, é natural das pessoas, competição entre o rio e o mar. Como se não fosse a mesma cidade, como se tivesse distanciada uma da outra. Então, a gente fala que a gente começa pelo pôr do sol, a gente fala da opacarofilia como ferramenta de paixão por esse centro histórico, por essas memórias que estão aí e que o texto surge para provocar essa visita, que quando a gente conhece, a gente valoriza o que a gente tem. Então, essa disputa, ela surge quando você não conhece, quando você passa a apreciar as belezas, quando você deixa que o cotidiano não tome seu olhar, né? Porque quando você se apaixona por seu lugar, você consegue compreender o valor dele. Então, esse livro, ele surgiu dessa provocação porque eu sou encantada pelo Centro Histórico. A gente conheceu Diana Zurk em um projeto social nosso que tem a ver também com essas pinturas de aquarela e tudo.
E aí eu disse, Dayana, vamos embarcar nesse sonho, e ela acreditou, confiou, e a gente escreve esse texto. As duas escrevem, mas assim, em nenhum momento você consegue saber quem escreveu que parágrafo, porque a gente conseguiu chegar num processo de escrita bem assim, gostoso de fazer, que você não consegue decifrar que frase foi quem que acrescentou naquele texto. Quanto tempo demorou esse processo de vocês? A escrita em si foi muito rápida, porque quando começou a fluir, foi assim, foram 2 meses, a gente já estava com a escrita fechada para esse livro. E aí, quando encaixa essas duas mentes escrevendo, mais a mente de Soter desenhando, quando vocês viram que isso tudo encaixava e fazia essa obra monumental, como é que vocês se sentiram? Como é que você se sentiu? Eu vou dizer que eu me senti muito privilegiada, porque além de escritora, eu sou a editora do livro. Eu tenho a editora Arte Rica, que é responsável por fazer esse livro. Então, assim, foi uma emoção dupla, né? Tanto como escritora como editora, porque eu sabia a riqueza que estava, porque quem escreve às vezes não tem tanta dimensão, mas quem está nos bastidores de fazer um livro, de saber a preciosidade que é, a riqueza que é. A gente brinca com o Soter dizendo assim, se a gente tivesse que pagar as ilustrações, a gente não tinha publicado livro nenhum. Porque a gente exigia, esse livro, ele exigia que a cidade aparecesse dessa forma maravilhosa, que Soter sabe bem retratar nas obras dele. Então, o texto, ele narra uma história atemporal, é sentimental. Você passeia pela cidade, uma cidade até, vamos dizer assim, imaginária, em certos aspectos, né? A gente pode dizer assim, coisas que já não existem mais, coisas que já foram demolidas, mas que fazem parte dessa história e a gente precisa retratar, narrar. Então, essa construção com as aquarelas de Soter foi fundamental. Porque se a gente tivesse que levantar, vamos dizer assim, documentos, fotografias, talvez não ficasse tão rico, tão belo, tão apaixonante. Porque esse a viagem talvez não fosse tão lírica, né? Você perderia essa conexão, porque é justamente, a obra nasce justamente dessa conexão entre o texto de vocês e as imagens dele, que dialogam de uma forma muito direta. E ao mesmo tempo, de uma forma muito difusa, porque, como você mesma disse, uma cidade muitas vezes imaginária. Isso. Uma cidade muitas vezes que reside dentro das suas palavras e dos desenhos dele. Dos sonhos da gente. E dos sonhos de todos nós que amamos esse centro histórico. Isso. Né? E aí a gente também fala, exatamente isso, do rio ao mar. Né? Então a gente queria valorizar, dizer que os dois polos são belos. E uma não apaga a beleza da outra. Não é porque o centro histórico é lindo que o mar tem que ser feio, nem o mar é feio, porque não existe essa competição. E a gente tem que se conhecer. Esse é um convite. Essa Felipeia, que a gente coloca o nome do livro de Felipeia em homenagem a todos os nomes femininos que a cidade já teve antes de ser o atual nome, para reforçar a nossa identidade, que por si só já é valiosa. A gente coloca essa cidade como uma pessoa, é uma mulher, é um colo acolhedor, que é o que a nossa cidade se coloca. Sempre foi, né? A gente acolhe as pessoas, é a nossa cultura de acolher, de receber, de se sentir em casa. Tanto que essas pessoas dizem assim, quando chegam de uma pessoa parece que todo mundo já se conhece, né? Todo mundo abre as portas e é isso, era essa mãe acolhedora, né? Eu e Dayana, agora com nossos bebês pequenos, a Dayana tem 2 filhos, e a gente sempre brincava falando assim, a gente também está narrando a nossa cultura de mãe aí, dizendo que diante de todas as dificuldades de cuidar de um filho, a gente consegue ver a beleza. Então, assim, diante de todas as dificuldades que a gente vê a cidade sendo muitas vezes mutilada, esquecida, abandonada, mas a gente consegue encontrar algo apaixonante e belo para transmitir. E esse livro, ele traz essa sensação para o leitor. Caminhe por minhas ruas, admire a beleza dos meus edifícios históricos e sinta a energia vibrante das minhas praias. E aos que dividem sua história comigo, eu tenho um pedido: não deixem que a rotina mascare a beleza. Apreciem nossa história, aventurem-se por nossas memórias.
E se até aqui ainda não me reconheceu, saiba que antes de receber este nome pelo qual vocês conhecem, fui Nossa Senhora das Neves, Filipeia, Frederica, Paraíba, e mantive desde então minha essência acolhedora. Em breve lhes escreverei uma nova carta falando sobre meus segredos. Então temos outro livro já sendo preparado. Quase! É necessário a gente dizer que alguns pontos ainda faltam conversar sobre eles, né? No Filipeia, do Rio ao Mar, ela surge assim para provocar ainda. O próximo a gente vai ter... Esse livro é um livro de colecionador, é tanto que ele é numerado, né? É um livro de colecionador. As próximas cartas também serão colecionáveis. Pois muito bem. Érica, o pessoal consegue encontrar esse livro já aonde? Hoje você consegue comprar ele fisicamente no Centro Cultural São Francisco, mas você consegue encontrar também nas plataformas no Mercado Livre e na Amazon. Muito bem. Filipeia, do Rio ao Mar. Hoje a gente teve a oportunidade de conhecer o Soter e a Érica, e a gente conheceu também a Dayana conversando com Juliana Teixeira nos Sabores da Capital. 3 autores que tornaram possível essa obra de arte que você precisa ter em casa. E é sempre assim, o Cidadão Cult está pelas ruas da cidade, conhecendo um pouquinho mais da nossa cultura, da nossa arte. Érica, obrigado, viu? Eu que agradeço. Bora conhecer um pouquinho mais? É isso aí. Tchau, tchau.